Olá, como que vocês estão? Passaram bem da semana passada? Bom, essa semana a gente vai falar um pouco sobre conteúdo ainda do segundo bimestre, uma retomada de conteúdo, tá bom? Então vamos lá, eu vou iniciar aqui com a correção das atividades da semana passada. Semana passada, o primeiro exercício foi da página 208 do livro. Existem duas vias de locomoção de uma cidade A para uma cidade B e três vias de locomoção de uma cidade B a uma cidade C. De quantas maneiras pode-se ir de A a C passando por B? Então, aqui a gente vai usar o princípio da contagem, que eu expliquei semana passada. Então, só tem duas vias de locomoção, vezes três vias de locomoção. Então, 2 vezes 3, eu tenho 6 maneiras de ir da cidade A a C passando por B, ok? Vamos para o exercício número 2. 2. De quantas maneiras diferentes pode-se vestir uma pessoa que tenha 5 camisas, 3 calças, 2 pares de meia e 2 pares de sapato? Vou usar o mesmo princípio. 5 vezes 3 vezes 2 vezes 2 pares de sapato, que dá 60 maneiras. No exercício número 3, ao lançarmos sucessivamente 3 moedas diferentes, quantas e quais são as possibilidades de resultado? Então, aqui ele não pediu só a quantidade, ele pediu também os resultados. Então, eu considerei, como cara e coroa começa com C, eu fiz o quê? Eu coloquei cara sendo o K para me representar e C sendo coroa. Então, aqui na primeira possibilidade das moedas, pode cair cara, cara, cara. Pode cair cara, cara, coroa, pode cair cara, coroa, coroa, cara, coroa, cara, coroa, 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 cara, coroa, cara, cara, coroa, cara, coroa. Lembrando, o primeiro item aqui, é a primeira moeda, segunda moeda, terceira moeda. Então, essas são todas as possibilidades. Ele pediu também quais, então a gente colocou também. E se ele não tivesse pedido, eu precisava apenas calcular, A primeira moeda, ela pode cair o quê? De duas maneiras, cara ou coroa, segunda também, terceira também. Então 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, se ele não tivesse pedido, eu apenas resolveria isso aqui, mas como ele pediu quais também, eu tenho que representar dessa maneira, tá bom? Exercício número 4. Tem um restaurante a 5 tipos de salada, 4 tipos de pratos quentes e 3 tipos de sobremesa. De quantas maneiras podemos fazer uma refeição composta de uma salada, um prato quente e uma sobremesa? Então, 5 vezes 4 vezes 3, que dá 60 maneiras. 5. Quantos números de 2 algarismos podemos formar, sabendo que o algarismo das dezenas corresponde ao múltiplo de 2, diferente de 0, e o algarismo das unidades corresponde ao múltiplo de 3. O que eu falo para sempre fazer, certo? Vocês colocam 2 tracinhos, porque está falando o quê? Número de 2 algarismos. Então, o que eu fiz aqui? Eu primeiro separei múltiplos de 2 menos o 0, então é 2, 4, 6 e 8. Múltiplos de 3, ele não falou para tirar o 0, então é 0, 3, 6, 9. Então, aqui, no primeiro algarismo aqui, eu tenho 4 números disponíveis, que são o quê? Os múltiplos de 2. No segundo algarismo, são os múltiplos de 3, eu também tenho 4 disponíveis. Então, eu tenho o quê? 4 vezes 4, 16. Então, a única condição que ele me deu foi essa, é só eu fazer essa multiplicação. No exercício número 6, usando somente os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, quantos números? Letra A, de 2 algarismos podemos formar. Então, o que eu faço? Eu já coloco 2 tracinhos. Então, o primeiro eu tenho 6 algarismos à minha disposição, ou seja, eu posso colocar um desses aqui e no segundo também. Então, 6 vezes 6, 36 números. Pares de 2 algarismos podemos formar. Então, o que ele quer saber? Números pares. Os números pares, o último algarismo não tem que ser par. Então, eu vou considerar essa condição somente para o segundo. Então, no primeiro tracinho aqui, eu posso considerar todos esses aqui. Já no segundo, apenas os números pares. Quantos números pares eu tenho? 1, 2, 3. E coloco 3, 6 vezes 3, 18. Na letra C, agora os ímpares. No primeiro tracinho eu posso considerar todos e no segundo apenas os números ímpares,
que também são 3. Então, são 6 vezes 3, 18. Na letra D, de 2 algarismos distintos podemos formar, ou seja, um não pode ser igual ao outro. Então, no primeiro tracinho, eu tenho disponível todos. Como eu já usei um algarismo aqui, vamos supor que eu uso 3 aqui no primeiro. Eu não posso usar ele novamente. Então, eu vou ter apenas 5 algarismos para usar. Então, 6 vezes 5, 30. Na E, de 2 algarismos pares podemos formar, ou seja, todos os 2 algarismos têm que ser pares. Então, no primeiro, par, no segundo, par. Então, eu vou ter... Ele não falou se é distinto, então ele pode repetir. Então, no primeiro, 3 algarismos, no segundo, 3 algarismos. 3 vezes 3, 9. Ok? Todo mundo corrigindo aí, bonitinho. Tá? Guardando esse portfólio da semana passada, esse exercício da semana passada no portfólio do terceiro bimestre. E aqui eu vou passar alguns exercícios, só que esse exercício também é referente a uma retomada de conteúdo do segundo bimestre. Então, eu só quero relembrar algumas coisinhas com vocês. Ó, quando eu tenho para mim usar a lei dos senos e lei dos cossenos, eu vou olhar o exercício. Se eu tiver 2 ângulos em um lado, eu uso a lei dos senos. Se eu tiver um ângulo e 2 lados, eu vou usar a lei dos cossenos. Passar grau para radiano, eu uso regra de 3. Π, 180, né? X é igual ao grau que ele me deu. Passar radiano para grau, eu apenas vou substituir o π por 180. E também a fórmula para calcular o comprimento dos arcos, eu coloquei aqui, ó, L é igual ao ângulo vezes o raio. Lembrando que sempre o grau tem que ser em radiano. Se o ângulo tem que ser em radiano, se deu em grau, você tem que passar para radiano, tá bom? Então, ó, para vocês fazerem esse exercício, que eu tenho esses 3 itens nos exercícios, por isso que eu relembrei esse conteúdo. Tá? Qualquer coisa, vocês vão na videoaula do segundo bimestre, que tem lá a explicação também da lei de cada um. Bom, vamos lá então. Ó. O primeiro exercício, vocês vão ver se é lei do seno, lei do cosseno. Segundo também, normalzinho. Quarto também. Quinto normal, sexto normal, 7 normal, que é converter, 8 também normal, comprimento de arco, 9 comprimento de arco. Ó, esses exercícios vocês não têm no livro, então vocês têm que copiar, responder e guardar no portfólio, não precisa me enviar, tá bom? E aí eu coloquei uma frase para vocês: a determinação de hoje é o sucesso de amanhã. Pense nisso. Sejam determinados, sejam motivados. O que é motivação? É motivo mais ação. Vocês têm um motivo para fazer uma ação. Então, vamos fazer isso. Motivação e determinação para vocês alcançar o objetivo de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou no WhatsApp à disposição de vocês. Às vezes eu demoro um pouco mais a responder pela quantidade de alunos, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima semana.